Olha, as mudanças no ICMS dos combustíveis devem ser votadas no Senado na segunda-feira. Mesmo após muitas negociações, os governadores ainda acham que a proposta pode não ter o efeito esperado, baixar os preços na bomba. Reportagem de Brasília, Bruno Pinheiro. Após diversas reuniões, o senador Fernando Bezerra apresentou o relatório do projeto que limita o ICMS de itens essenciais como combustíveis a 17%. Fernando Bezerra disse que irá manter a estrutura do texto aprovado pela Câmara e apresentou algumas mudanças técnicas que serão indicadas para a votação no Senado. O projeto estabelece ainda uma compensação para os estados com a redução do ICMS, mas válida apenas para 2022. E caso a perda de receita seja superior a 5%, o governo federal abateria dívidas dos estados no valor equivalente. Entre as mudanças ainda estão ajustes nas regras de fixação de alíquotas para respeitar a autonomia dos estados e do Distrito Federal, ampliação da segurança jurídica para gestores públicos na aplicação da lei em relação à lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias, aperfeiçoamento do mecanismo de compensação e redução a zero da alíquota de PIS/COFINS e PIS/COFINS na importação sobre o álcool hidratado, o combustível e o álcool anidro e também da gasolina. O relator Fernando Bezerra ainda apresentou o aperfeiçoamento do mecanismo de compensação aos estados. Venham a ser compensados, se o gatilho vier a ser acionado, que seja compensado no mesmo momento do fluxo, que é no pagamento do serviço da dívida junto com a União. Então tem esse aperfeiçoamento também, que é um aperfeiçoamento importante. A PEC apresentada pelo governo federal, na realidade, custará aos cofres quase 30 bilhões de reais. O repasse aos estados será feito em 5 parcelas mensais em valor proporcional à participação dos estados e do Distrito Federal em relação à arrecadação total do ICMS. Do outro lado, os estados afirmam que vão deixar de arrecadar 103 bilhões. Já nos cálculos do governo federal, essa perda é de 65 bilhões de reais. Não interessa ao Senado Federal que os estados se desequilibrem financeiramente, mas existem dúvidas de qual vai ser o real impacto dessas medidas. Se forem na proporção que os governadores estão dizendo, nós temos que ter uma cláusula de compensação eficaz e efetiva. E se não for, a cláusula sequer vai ser adicionada. Então o governo tem razão, a Câmara tinha razão, então não tinha preocupação e estava na hora mesmo de reduzir a tributação sobre os produtos e serviços considerados essenciais. O secretário de Fazenda de Pernambuco e presidente do comitê que reúne os demais secretários, Décio Padilha, disse que o projeto não atende às expectativas e questionou se esse seria o melhor caminho. Esse projeto aprovado pode ser uma grande frustração de um mês após ele ser aprovado, a Petrobras dá um aumento de 10% e vale por todo o ICMS sacrificado. Então isso foi colocado, os senadores ficaram sensíveis, porque é uma questão que a sociedade brasileira precisa pensar. Se em quase 7 meses o ICMS está congelado e você tem um aumento de 47% do diesel ele congelado, o que ainda está desonerando o ICMS? Aonde vai esse caminho? Será que o caminho é esse? O governador da Bahia, Rui Costa, voltou a questionar o caminho tomado e os lucros de revendedores. Este caminho escolhido não trará o benefício para o cidadão, para aquele cidadão que precisa do combustível para trabalhar, para transportar alimentos. O que nós vimos, até porque o ICMS está congelado. O governador de São Paulo deu um exemplo em relação ao diesel. Essa diferença foi para o bolso de quem? O consumidor se beneficiou? Não. Foi congelado há 7 meses e saiu do preço de R$ 4,90 para R$ 7. O consumidor está pagando mais. E quem ficou com essa diferença? A Petrobras, a distribuidora e os postos de gasolina.